Lidar com a fobia social é como caminhar por um campo minado de julgamentos que muitas vezes nem estão lá. É viver uma guerra silenciosa dentro de si, onde até mesmo uma conversa simples, um olhar mais demorado ou a possibilidade de ter que se expor causa calafrios, tremores e um desejo incontrolável de desaparecer. Não é frescura. Não é timidez exagerada. É um medo real, paralisante, que corrói por dentro, que isola, que faz com que a pessoa viva refém dos próprios pensamentos. Mas apesar da dor que ela provoca, da solidão que impõe e da prisão que representa, a fobia social pode sim ser enfrentada. E mais do que isso, pode ser superada. A caminhada não será fácil, mas é possível. E é exatamente sobre isso que vamos falar aqui. Tudo começa pelo entendimento. Entender o que está acontecendo é o primeiro passo para recuperar o controle. A fobia social é um transtorno de ansiedade, e o que define esse transtorno não é apenas o desconforto diante de situações sociais, mas sim a intensidade desse desconforto, a antecipação catastrófica e o impacto que isso gera na vida da pessoa. O medo constante de ser julgado, de errar, de parecer ridículo, a vergonha excessiva, o coração acelerado, o suor nas mãos, a mente que cria 1000 cenários negativos antes mesmo de algo acontecer. É como se cada situação social fosse uma ameaça, e o corpo reage como se fosse de fato um perigo. Isso cansa, isso adoece, isso limita. Mas se existe um começo para esse sofrimento, também pode existir um começo para a cura. A primeira coisa a se fazer é reconhecer. Admitir que existe algo que precisa de cuidado não é sinal de fraqueza, é sinal de coragem. Coragem de enfrentar aquilo que há tanto tempo vem sendo evitado. A fobia social alimenta-se do silêncio, do isolamento, da evitação. Quanto mais você foge, mais ela cresce. Mas quando você começa a encará-la, mesmo que com medo, mesmo que com tremores, algo dentro de você começa a mudar. Você não precisa dar passos largos. Você só precisa dar passos consistentes. Comece pequeno. Se falar em público te paralisa, comece conversando com um desconhecido por poucos segundos. Se ir a eventos te aterroriza, tente apenas estar presente em um local com mais pessoas, ainda que sem interagir. Não se cobre perfeição. Não espere sentir-se confiante antes de agir. A confiança vem com o movimento. E o movimento começa mesmo quando o medo ainda está presente. Encare o desconforto como parte do processo. Ele não é um inimigo, ele é um sinal de que você está saindo da sua zona de segurança, e é fora dela que a transformação acontece. Além disso, é importante entender que você não está sozinho. Milhares de pessoas passam por isso diariamente. E muitas delas carregam esse sofrimento em silêncio, com vergonha de pedir ajuda. Mas a verdade é que buscar apoio pode ser o maior ato de amor próprio que alguém com fobia social pode ter. A psicoterapia é uma aliada poderosa. Terapias como a cognitivo-comportamental ajudam a reestruturar pensamentos disfuncionais, a desafiar crenças limitantes e a desenvolver novas formas de lidar com a ansiedade. Não é mágica. É processo. É construção. Outra ferramenta importante é o autoconhecimento. Quando você começa a observar seus pensamentos, suas reações, suas crenças, você começa a entender de onde vem tanto medo. Muitas vezes, a fobia social nasce de experiências traumáticas, de rejeições passadas, de críticas constantes ou de ambientes em que a pessoa foi diminuída. Carregamos dentro de nós histórias que moldam nossa forma de ver o mundo. Mas é possível reescrever essas histórias. É possível parar de olhar para si com os olhos de quem te feriu. É possível começar a se ver com mais compaixão. E aqui entra outro ponto essencial: a autocompaixão. Pessoas com fobia social costumam ser extremamente críticas consigo mesmas. Exigem perfeição, condenam qualquer erro, se punem por coisas que qualquer outra pessoa perdoaria facilmente. Por isso, aprender a ser gentil consigo mesmo é tão transformador. Falar consigo como falaria com alguém que ama. Reconhecer suas conquistas, por menores que sejam. Parar de se comparar com quem não vive a mesma batalha que você. Você está em processo. E cada passo que dá já é motivo de orgulho. Cuidar do corpo também ajuda a cuidar da mente. Exercícios físicos, alimentação equilibrada, sono regulado. Tudo isso influencia diretamente nos níveis de ansiedade. O corpo e a mente estão conectados. E quando você cuida de um, beneficia o outro. Além disso, aprender técnicas de respiração, meditação e relaxamento pode te ajudar a ter mais controle sobre as reações do seu corpo diante de situações estressantes. Quando o coração acelerar, respire fundo. Quando a mente começar a criar cenários negativos, volte para o presente. Um passo de cada vez. E talvez você esteja se perguntando: mas e se eu nunca conseguir? Esse pensamento é comum, mas ele não é verdadeiro. A fobia social quer te fazer acreditar que você é incapaz, que não tem jeito, que sempre será assim.
Mas isso é só a voz do medo tentando te impedir de seguir. O fato de você estar ouvindo isso agora já é um sinal de que quer mudar. E querer é o primeiro movimento. Mudar leva tempo. Envolve recaídas. Envolve dias ruins. Mas também envolve superações. E você vai se surpreender com a força que tem quando começar a caminhar apesar do medo. Não espere estar pronto para agir. Age para ficar pronto. Não espere o medo passar para enfrentar. Enfrenta para que o medo diminua. Você não precisa fazer tudo hoje, mas precisa começar. A coragem não é ausência de medo, é a decisão de seguir mesmo sentindo. E cada vez que você enfrenta uma situação que antes evitava, você enfraquece a fobia e fortalece a sua liberdade. A liberdade de ser quem é, de se expressar, de existir com autenticidade. A fobia social tira isso de você, mas é possível recuperar. Converse com pessoas de confiança. Compartilhe sua jornada. Não tenha medo de parecer frágil. A vulnerabilidade é um caminho de cura. E quanto mais você se permite viver, mais percebe que o mundo não é tão hostil quanto parecia. Que as pessoas não estão todas te julgando. Que você não precisa agradar a todos. Que o seu valor não depende da opinião alheia. Você tem valor simplesmente por existir. E o mundo precisa da sua presença. Você não é a sua fobia. Você está com fobia. E isso pode mudar. Existe vida além do medo. Existe liberdade além da vergonha. Existe leveza além da ansiedade. E ela começa quando você decide não se esconder mais. Quando você decide ocupar o seu espaço. Quando você escolhe se permitir. Se permitir errar. Se permitir tentar. Se permitir crescer. A fobia social não define quem você é. O que define você são as escolhas que faz, mesmo com medo. Então, por mais que hoje tudo pareça difícil demais, por mais que a voz do medo ainda seja alta, não desista. Continue. Porque cada vez que você escolhe não se esconder, você está se libertando. E a sua liberdade vale cada esforço. Um dia, você vai olhar para trás e perceber o quanto cresceu. Vai se orgulhar de não ter desistido. E vai poder dizer a outras pessoas que também é possível. Porque é. Sempre é. No fim das contas, lidar com a fobia social é, acima de tudo, um ato de coragem. Não se trata de eliminar o medo da noite pro dia, mas de aprender a caminhar com ele, até que ele já não mande tanto assim. É sobre olhar para si com mais gentileza, parar de se castigar por não ser o que os outros esperam e começar a se permitir viver como você é, no seu ritmo, com as suas limitações, mas também com as suas forças. Não importa quantas vezes você já tenha tentado e desistido. O que importa é que você está aqui, agora, buscando uma saída. E isso já é um recomeço. A fobia social não precisa te controlar para sempre. Com apoio, com paciência, com pequenas conquistas diárias, você vai perceber que pode sim viver com mais liberdade, com mais presença, com mais leveza. E quando esse dia chegar, você vai se lembrar de cada passo dado até aqui, e vai sorrir com orgulho de si mesmo. Se esse conteúdo falou com a sua alma, então deixe o seu like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que também precise ouvir isso. Isso me ajuda a continuar trazendo conteúdos que tocam de verdade quem mais precisa. E se você quer dar um passo ainda maior no seu processo de cura emocional, conheça agora o PEC Terapia em Casa, um conjunto completo com e-books profundos sobre ansiedade, autoestima, dependência emocional e muito mais. É prático, direto e pode te transformar por dentro. O link está na descrição. A sua saúde mental merece esse cuidado. Vamos juntos? Obrigado por estar aqui até o final. Que cada palavra tenha trazido clareza, força e acolhimento ao seu coração. Lembre-se, você não está sozinho nessa jornada. Cuide da sua mente com carinho e vá no seu tempo, um passo de cada vez. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, se cuida!